Olá, queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu amigo pastor Fábio Silva e eu quero te deixar uma reflexão breve ao teu coração, tá bom? Uma palavra, um versículo muito conhecido, mas que o Senhor me traz uma revelação muito interessante. Está em Eclesiastes, o capítulo 3 e o versículo 1, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Simplificando, para todas as coisas há um tempo determinado. Esta é a palavra que Deus inspira o meu coração a compartilhar contigo. Quando nós falamos que para todas as coisas há um tempo determinado e que nós temos que esperar no Senhor, é aqui que eu quero me atentar, é aqui que o Senhor me trouxe ao pé da revelação. Como é que você tem esperado no Senhor? De que forma que você tem esperado no Senhor? E é aqui que Deus quer que você entenda agora. Porque isso vai fazer uma grande diferença na minha e na sua vida, a forma em que nós nos posicionamos diante dessa espera. Né? E se você observar, eu quero citar alguns exemplos bíblicos aqui, que houve uma mulher chamada Ana, que ela esperava o tempo de ser mãe, mas ela era estéril. E por muito tempo ela esperou chorando, reclamando, murmurando da situação. E ela continuava esperando e o milagre não acontecia. E quando o Senhor fala que para todas as coisas um tempo determinado, nós temos que saber como esperar nesse tempo. Porque as oportunidades podem não vir por nós não sabermos agir nesse tempo de espera. E esta mulher, ela esperou por muitos anos, porque ela só chorava e se reclamava nesse tempo de espera. Mas no dia que ela se posicionou, subiu ao monte, orou e clamou a Deus, o Senhor a concedeu um filho, o seu filho Samuel. Então houve um tempo de espera, mas às vezes, irmãos, esse tempo se prolonga por causa das nossas atitudes ou faltas de atitude, ou precipitação. E às vezes a gente fica esperando dentro de uma caverna. Elias fugiu para o deserto, depois foi fortalecido com pão e com água, depois foi para a caverna. Depois de ter fugido para o deserto, fugiu para a caverna. E o Senhor vai o visitar, o Espírito Santo de Deus convida para Davi não, melhor dizendo, Elias sair da caverna. E também Deus a te fala aqui nesse momento. Tem muitas pessoas que acham que para passar essa luta, essa dor, essa tempestade, ele precisa ficar escondido dentro de uma caverna. Tem muitas pessoas nesse exato momento escondidas na sua casa, no seu quarto, esperando a dor passar, esperando o sofrimento passar. Mas assim também como vai passar o sofrimento e a luta, as oportunidades também podem passar e você não vê, porque você vai estar escondido dentro de uma caverna. Tem muitas pessoas, irmãos, perdendo oportunidades que Deus tem lhe dado, porque estão escondidas dentro de uma caverna e não têm visto as oportunidades que o Senhor tem as colocado em mãos, porque estão escondidas dentro de uma caverna. Eu já quero liberar esta palavra para você. Saia desta caverna, porque Deus quer te dar algo. Deus quer te mostrar algo. Deus chamou o profeta Elias para sair de dentro da caverna. Você precisa sair, você precisa se posicionar para que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida. Não fique preso dentro da caverna. E às vezes também nós perdemos e o tempo passa na nossa vida por nós não saber esperar a resposta de Deus. Olha quantas coisas interessantes eu estou falando em cima acerca desse tempo. Alguém que tinha algo de Deus, alguém que estava vivendo as bênçãos de Deus, que era o rei Saul. Mas ele precisava, antes de qualquer batalha, esperar a orientação de Deus através do profeta Samuel. O que é que ele fez? Certa feita, ele não esperou a orientação de Deus. Ele até venceu aquela peleja, mas ele perdeu o seu reinado. E aqui eu já abro outra parêntese para te dizer. Tem muita gente perdendo o que Deus o entregou por agir de forma precipitada. Por deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da ira, para ouvir a voz do ego, para ouvir a voz da soberba, para ouvir a voz da vanglória, para ouvir da voz eu sei como fazer.
Então, saiba esperar no Senhor. Saiba confiar no Senhor. E às vezes, irmãos, nós perdemos por não saber esperar. Ou melhor dizendo, por tomar atitudes erradas nesse tempo de espera. Às vezes, nós também perdemos por nos calarmos, por ficarmos quietos. E Jesus nos fez lembrar que nós temos que ser insistentes, que nós temos que ser perseverantes. Lembra da viúva, da pobre viúva, que ia todos os dias diante de juiz iníquo e dizendo: julga a minha causa? Ela queria que a causa dela fosse julgada. Ela foi insistente, ela não ficou calada, ela não ficou parada e ela foi abençoada. Tem muita gente também perdendo a sua bênção por ficar calada. Há um provérbio popular que diz: quem cala consente. Tem muita gente aceitando a derrota na vida dele ou dela. Tem muita gente aceitando a dor, o sofrimento, a vergonha, a humilhação porque está calada e acha que o melhor remédio é ficar calada ou calada no seu quietinho. Não vai melhorar, não vai resolver, não vai te ajudar em nada. Deus me manda te dizer: se posicione. Faça como aquela pobre viúva. Vá em prol daquilo que você acredita, daquilo que você deseja para a sua vida, segundo a vontade de Deus. Amém, meu amado? E há também, nós temos que ter a sabedoria. Houve também aqueles que falaram demais e acabaram perdendo. Nós temos que falar segundo a vontade de Deus. Nós temos que pensar o que falarmos. Houve também uma mulher irmã de Moisés, o libertador. Miriam, irmã de Moisés, ela falou demais. E às vezes falamos demais, falamos o que não devemos. Falamos, como diz o ditado, pelos cotovelos. Miriam questionou por que Deus só falava com Moisés, por que Deus só usava Moisés. O que aconteceu com ela? Ela foi acometida de lepra, porque falou demais. Tem muita gente carregando fardos e dores pesadas porque tem falado demais. Tem falado o que não deve, tem mexido no que não é para mexer, tem tocado no que não é para tocar. Então tome muito cuidado, meu amado. Tome muito cuidado. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com seus posicionamentos, tá bom? Mais uma coisa, aqui esse texto é muito rico. Se nós formos parar, ficamos aqui a tarde inteira, o dia inteiro, porque Deus só vai dando revelação nova. Outra coisa interessante, lembra quando Jesus foi caminhando com os seus discípulos, pede para que eles vá até a cidade comprar alimento e de repente ele avista uma figueira. Ele vai ter com aquela figueira para apanhar algumas figueiras, alguns frutos ali. E quando Deus percebe, aquela figueira não tinha fruto. Por quê? E Jesus repreende aquela figueira, amaldiçoando, diz: de ti nunca mais sairá fruto. Por quê? Porque relata-se que a figueira, quando ela está florida, denota-se que tem frutos nela. Aquela figueira quis ser aquilo que ela não era. Aquela figueira quis viver de aparência. E tem muita gente levando uma vida de aparência. Tem muita gente querendo ser aquilo que não é. E é por isso que a vida está atrasada. É por isso que a vida está paralisada. Jesus, quando olha aquela mulher, aquela figueira, ele amaldiçoou, porque aquela figueira queria mostrar aquilo que ela não era, que tinha fruto quando não tinha. Então, meu amado, seja você. Se errou, se arrependa, se converta e busque a Deus. Aceite, Busque em Deus e reconheça os teus erros e se conserte. Mas não queira mostrar aquilo que você não é. Não queira dar aquilo que você não tem. Então Deus me trouxe aqui para te dar esta revelação, para te trazer esta palavra. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo esta palavra, algum desses exemplos que eu citei aqui, Deus falou com você. Eu creio que é para a tua edificação. Então, meu amado, para todas as coisas há um tempo determinado. Não fique de braços cruzados, achando: Deus vai mandar qualquer hora dessa, vai mandar a minha bênção, vai mandar a minha resposta. Mas Deus, aqui Ele nos citou vários exemplos, como nós devemos nos portarmos diante dessa espera. Então se posicione. Deus falou com o profeta Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer que nós nos posicionamos, que nós tomamos uma atitude. Deus leva também o profeta Ezequiel até um vale de ossos sequíssimos. Essa condição do vale de ossos sequíssimos, o tempo também, fala de tempo. Havia muito tempo aquele vale daquela condição. E para que aquela condição fosse mudada, precisou o quê? Deus quer que disse para Ezequiel: profetiza sobre o vale.
E quando Ezequiel profetizava, houve um reboliço. Enquanto Ezequiel fazia alguma coisa, enquanto Ezequiel liberava uma palavra, Deus trabalhava naquele vale. Deus está dizendo, quando você se posicionar, quando você usar a palavra de Deus em teu favor, quando você usar a palavra de Deus para liberar cura, libertação, restauração, vai haver sim a resposta, vai haver sim o milagre. Enquanto você fica só parado, murmurando, reclamando, questionando, escondido dentro de uma caverna, a tua vida não vai mudar. Vai ser essa mesma vida aí, todo dia escondido, todo dia chorando, todo dia reclamando, pensando em desistir, morrer. Você precisa se posicionar. Tem um tempo para acontecer? Tem, mas nós não podemos ficar esperando esse tempo de braços cruzados. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho a certeza que Deus falou contigo nesta hora. Se você crê, tome posse desta palavra e seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Eu quero orar por você, curve tua cabeça, feche os teus olhos e receba essa oração com fé. Pai bondoso e eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te apresentar a vida destes que recebem esta oração agora. Toca em cada coração, que esta palavra que foi revelada para eles agora possa invadir cada coração agora e gerar vida e vida com abundância. Meu Pai, que essas palavras possam ser inserida nesses corações, que essas pessoas possam entender o que o Senhor quis falar para elas e que elas possam se posicionarem nesse momento, que elas possam crescer na graça e no conhecimento e que toda e qualquer espécie de mal que aflige essas vidas seja repreendido em nome de Jesus, que essas pessoas sejam fortalecidas e que venham se posicionar diante dessa ou daquela situação que elas estão vivendo, que estão tirando a paz e a alegria dessas pessoas. Eu quero em nome do Senhor Jesus profetizar a cura para aquele que está enfermo, libertação para aquele que está cativo e salvação para aquele que está perdido. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre essas vidas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Tome posse desta palavra e seja abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Fica aqui o forte abraço do seu amigo, Pastor Fábio Silva. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, Pastor Fábio Silva, se inscreva e faça parte deste meu canal para que mais mensagens como essa cheguem todos os dias na sua casa para te abençoar em nome de Jesus. Ficam todos na paz, Deus abençoe e forte abraço, mais uma vez, do seu amigo, Pastor Fábio Silva.